quando abri o culto falando, se você fez um esforço de estar aqui nessa manhã, é porque você tem fome e sede do Senhor. E Deus honrará você estar aqui nesta manhã. Ele vai falar ao seu coração. Ele vai trazer uma palavra que vai ser vida para você. Ele vai trazer uma palavra que vai firmar no teu coração. E isso vai ser segurança para a tua vida. Isso vai te segurar nos momentos de necessidade na tua vida. Eu gostaria que você orasse, colocasse isso diante do Senhor e colocasse diante do Senhor e dissesse o quanto você deseja receber dele. Amém? Porque estamos aqui nessa manhã para receber dele. E se não abrirmos o nosso coração, se não colocarmos desejo no nosso coração, amados, não sairemos daqui tão supridos como gostaríamos de sair. Amém? Faz a sua oração diante do Senhor. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã, pela tua santa presença em nosso meio. Te dou graças, Pai, pelo teu povo que aqui está para ouvir a tua palavra, para ouvir uma direção da tua parte, Senhor. Te dou graças pela tua unção, pela tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, Pai, porque ela vai produzir em nossas vidas, Senhor. Obrigada porque você promete em tua palavra que você está vigiando, zelando, Pai, para cumprir a tua palavra em nossas vidas. Então somente você deseja que nos levantemos em fé, crendo no que ela diz, Pai. E aqui está um povo da fé, Pai, o teu povo, para ouvir de ti. Fala aos seus corações nessa manhã, Pai. Eu declaro que eles sairão daqui supridos por ti, com uma palavra de vida, abençoados, Pai, cheios, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Poder sentar, amados. Aleluia. A graça e a paz. Amém, amados? Alexandre, quando abriu o culto, ele leu um texto aqui de Provérbios, no capítulo 2, que eu gostaria de ler novamente. No 2, no verso 1, não precisa vocês abrirem. Diz assim: portanto, devemos atentar com mais diligência. Diga, com mais diligência. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém? Então você percebe aqui que o Senhor não está dizendo que estamos sendo negligentes. Então há diligência e há atenção em nossas vidas, mas Ele precisa que coloquemos mais diligência naquilo que estamos ouvindo do Senhor. Porque, amados, o Senhor fala de muitas formas. E não é sempre por meio de um profeta que o Senhor nos dirige a nós. Aliás, era assim no Antigo Testamento, mas hoje o Espírito dele está dentro de nós para falar, para nos guiar em todas as coisas. Ele fala por meio da sua palavra, embora ele também fale por meio de profetas. Amém? E se não atentarmos, amado, para as coisas que o Senhor fala, do modo como ele está falando para nós, ao nosso coração, não vamos prosperar e não vamos avançar naquilo que o Senhor tem. Então ele te diz nessa manhã, coloca o teu coração, abre o teu coração, mais diligência naquilo que ele vai trazer para a tua vida nesta manhã. Porque, como eu falei, vai ser segurança para você. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Provérbios, no capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Verso 17, que diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Há uma outra tradução que diz, nessa parte final do versículo, conserva-se sempre no temor do Senhor. Ou ainda outra tradução que diz, ser no temor do Senhor todo o dia. Amém? Ainda aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 14. 28, verso 14, o Senhor nos diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor. Ou bem-aventurado o homem constante no temor do Senhor. Então, amados, por meio desses textos, nós podemos ver que o Senhor nos chama a perseverar, ou a ter uma constância
em relação ao temor. E é sobre isso que vamos meditar um pouco nesta manhã. Sobre perseverar no temor. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala acerca disso. De perseverarmos e de temermos ao Senhor e de temermos a sua palavra. Mas muitos não têm o devido entendimento a respeito. E logo muitos pensam que temer significa ter medo. E não é assim que a palavra fala. Nós vamos ver o significado desta palavra direitinho e vamos entender que o Senhor não está dizendo para perseverarmos em termos medo dele. Mas vamos entender o significado disso um pouco mais na frente. Então, perseverar. A Bíblia fala muito sobre perseverar até o fim para recebermos a coroa de glória da parte do Senhor. Toda a palavra está falando acerca de perseverar. Mas perseverar no temor é algo que requer mais atenção da nossa parte. É algo que nos para meditar acerca do que o que verdadeiramente o Senhor está querendo nos ensinar e nos dizer acerca de perseverar em temor. Não é muito comum ouvirmos acerca disso, não é verdade? Sobre perseverar em relação ao temor. Mas vamos entender isso nesta manhã, amém? Então o objetivo disso é que tenhamos mais entendimento a respeito e que possamos enxergar o temor do Senhor como algo mais fundamental para a nossa vida cristã. Enquanto estivermos aqui, o Senhor nos fala para estarmos perseverando também nessa área. Há muitas áreas que temos que estar firmes e fortes e perseverando, olhando sempre para a palavra. Mas vamos atentar para o que a palavra diz com relação acerca desse perseverar no temor nesta manhã. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias de agora no livro de Atos. No capítulo 2. A igreja de Deus, amados, precisa andar no temor do Senhor. Era assim que a igreja primitiva andava. E nós vimos como Deus operava poderosamente no meio da sua igreja e continua operando poderosamente no meio da igreja de hoje. Mas o povo de Deus precisa ter essa consciência do temor, que às vezes, em muitas ocasiões, nós temos visto que isso tem se perdido. E que muitos filhos de Deus não têm tido esse temor como deve ter, do Senhor e da sua palavra. Então, em Atos aqui no capítulo 2, no verso 43, nós vemos assim, em cada um, falando do povo de Deus, dos crentes, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Está falando aqui da igreja primitiva. E ele diz claramente que em cada um do povo de Deus, que viveu logo após Jesus ter sido ressuscitado, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, havia temor. Temor. E por causa desse temor, Deus operava poderosamente. Porque esse temor os levava a reconhecer e a se mover, assim como o próprio Jesus os havia ensinado. E do mesmo modo, amados, será hoje. Quando a igreja anda em temor, ou seja, quando a igreja anda reconhecendo a palavra do Senhor, amados, as coisas acontecerão. Porque Deus está pronto para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que o sim e o amém, Deus já deu com relação à sua palavra. Sabe, amados, eu vi uma frase recentemente que diz, Deus dizendo assim, a minha palavra na tua boca é tão poderosa quanto a palavra na minha boca. É a mesma palavra, amados, é a palavra dele. Já temos o sim e o amém da parte dele. Então, você declarando a palavra de Deus em fé, o mesmo poder, o mesmo milagre que operava essa palavra saindo da vida de Jesus, vai acontecer na sua vida. Só precisa que você crê nisso. E quando você crê e age assim, você está agindo em temor. Amém? Então, estamos começando a entender o que é o temor do Senhor. Vai também aqui no capítulo 9 do livro de Atos. Capítulo 9, no verso 31. Também falando da igreja primitiva. E diz assim, assim as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Se multiplicavam como? Diga, andando no temor do Senhor. Amém?
Então, amados, vemos que por causa do temor, Deus operava prodígios e maravilhas no meio do seu povo. E por causa do temor do povo de Deus, o povo, ele se multiplicava grandemente. E Deus agia poderosamente. Amém? Então, o povo de Deus, amados, está perdendo a reverência e o temor ao Senhor. Ou não está tendo como deveria ter, como a palavra nos ensina a ter. Sabe, amados, eu sei que é muito bom aqueles cultos de fogo aqui, onde a gente sai correndo, pulando, as pessoas até gostam de dar uma voltinha aqui na igreja, mas isso também é importante, sermos ensinados na palavra. Amém? Porque essa palavra, amados, quando o Senhor nos ensina, que constrói essa fortaleza dentro de nós. Se não atentarmos para isso, amados, seremos como a palha que qualquer vento leva. Mas se temos a palavra firmada dentro de nós, não nos abalaremos com qualquer coisa. Amém? Então o Senhor está firmando a palavra dele dentro de nós nesta manhã. Amém? Então por que será que o povo de Deus está perdendo, amados, essa reverência? Por falta de conhecimento da plenitude do poder de Deus e de quem é Ele. Alexandre falou aqui também, quando ele abriu o culto, amados, que graça e paz são multiplicadas pelo conhecimento. Não é verdade? Graça e paz são multiplicadas. O mundo busca a graça de formas que não é a que Deus ensina, de forma que é uma paz enganosa, uma paz, digamos, temporária. Mas a paz que Deus nos dá, amados, é uma paz permanente. E o temor no Senhor vai te levar a ficar firme nessa paz. Porque você vai conhecer verdadeiramente o que a palavra diz. Então você não vai se abalar com as circunstâncias. Conhecer o Senhor, amados, vai te fazer andar no temor. Amém? Aleluia. Eu estava lendo algo a respeito disso. Eu estava lendo um livro de Rebecca Brown, pelo menos a parte que ela fala acerca do temor do Senhor, e eu anotei algo que ela diz aqui bem interessante. Ela diz assim: estou certa de que os anjos e mesmo os demônios ficam parados e surpreendidos diante da nossa falta de temor e reverência a Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Não precisa você abrir no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nesse temor que eu estou falando, que não é ter medo do Senhor, mas ter reverência, respeito e reconhecimento ao Senhor. Amém? Abra as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos ver algo aqui interessante. Desde o princípio, amados, da criação, essa é uma área que o diabo tem atacado o homem, para que ele não tenha o devido temor do Senhor. E ele não tendo o devido temor do Senhor, amados, ele não vai estar em obediência à palavra como ele deve ser. Vocês sabem muito bem essa passagem aqui de Gênesis, quando obrigada, Tiana. Quando o diabo foi falar com Eva e ela foi tentada pelo diabo. E nós vemos algo aqui interessante, que o diabo diz para ela, depois de ela ter recebido uma direção expressa da parte do Senhor para fazer algo. Deus disse claramente para ela: não coma deste fruto, porque se você comer, certamente vai morrer. Essa era a palavra que Eva tinha. Essa era a direção que ela tinha da parte do Senhor. E quando o diabo veio tentá-la, tentou justamente nessa questão da desobediência, levando a não temer o Senhor. Porque ela diz aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso 4, a serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Não é assim? O que é que ela estava dizendo? Ei, não é bem assim não. Você não precisa ter esse temor todo do Senhor, porque você não vai morrer. Não é bem assim que vai acontecer. Estava levando o homem
no caso Eva aqui, a não ter o devido temor do Senhor, a não reconhecer ou não dar crédito à palavra que Deus já tinha dado. E ela acabou atentando para aquilo ali. Perdeu o temor do Senhor que havia no coração. E o que acontece? Nós bem sabemos da consequência com relação a isso. Então é esse temor, amados, esse reconhecimento do Senhor, da sua palavra, essa reverência que o Senhor nos fala nessa manhã, para atentarmos para isso. Às vezes, diante de uma circunstância, de uma adversidade na sua vida, às vezes é fácil atentarmos para essas coisas, porque elas estão mais diante de nós e facilmente nos voltamos para isso. Mas no momento que você diz não, eu não aceito isso, eu não quero isso, você está temendo ao Senhor. Porque você está se voltando para a palavra e negando aquela circunstância que está vindo na tua vida. Isso é agir em temor ao Senhor. Amém? E o Senhor recompensará isso. Aleluia. Vamos ver aqui o significado exatamente do que significa temer ao Senhor. Isso vai nos trazer mais clareza para sempre que você lê na palavra acerca disso, você ter o devido entendimento do que a palavra está dizendo a respeito. Amém? Vamos ver o significado aqui no dicionário grego, mas também vamos ver o significado, a própria palavra falando acerca do temor. Então, esta palavra, amado, no hebraico, temor, ela tem o sentido de reverenciar. Agora vamos meditar um pouco a respeito disso. Naturalmente, aqui no Brasil nós não temos esse costume, esse hábito de fazer reverência para ninguém. Mas em alguns países ocidentais ainda há este hábito. E antigamente faziam esse ato de reverência aos reis. Não é assim? Chegava diante dos reis, você se abaixava. Então ali você estava reverenciando aquela autoridade. E esse costume ainda existe, por exemplo, entre os japoneses. Eu não sei chineses, mas entre os japoneses sim. Essa atitude de reverenciar, de reconhecimento da autoridade. E quando você atenta para o significado desta palavra, referenciar, e ela significa prestar culto, adorar, honrar, respeitar e considerar. Então, amados, quando você olhar na palavra, na Bíblia, a palavra temor, você entenda nesse sentido. Quando o Senhor nos chama a perseverar no temor, Ele nos está chamando a perseverar nesse sentido. Em reverência, em honra ao Senhor e à sua palavra. Em considerar aquilo que Ele está dizendo. Amado, no momento que você considera aquilo que Ele está dizendo, você está temendo ao Senhor. Isso é uma atitude de temer ao Senhor. Ao contrário do que muitos pensam. Você não vai fazer algo com medo de consequências. Mas quando você está reverenciando, honrando e respeitando a palavra, ou seja, se submetendo a ela, você está numa atitude de temor ao Senhor. E Deus vai honrar isso na tua vida. Amém? Porque você está reconhecendo a sua palavra e a autoridade que Ele colocou nela. Amém? Aleluia. Então, amados, temor não é medo. Diga, temor não é medo, mas é honra, respeito e reverência. Sabe o que eu poderia lhe dizer também? É uma atitude do seu coração de concordar e de reconhecer a palavra do Senhor e aquilo que Ele está trazendo para você. Amém? Embora que você esteja tensionada ou direcionada a fazer o contrário, mas no momento que você se volta, se posiciona na palavra, considerando aquilo que o Senhor diz, amados, você está no temor do Senhor. Amém? Aleluia. Então, concordar, amados, dizer sim e amém para aquilo que Deus já declarou na sua palavra às nossas vidas. Agora abra no livro de Isaías, no capítulo 11. Isaías 11. E vamos ver aqui o que Isaías fala acerca de Jesus. E isso nos vai trazer luz sobre o que é o temor. Vamos ver que interessante isso. Isaías 11, a partir do verso 1.
Diz assim, todos abriram? Eu vou esperar, que eu quero que todos vocês leiam essa passagem que é importante. Do tronco de Jessé sairá um rebento, falando de Jesus, amém? E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Amém? Então aqui está falando acerca de Jesus. E no verso 3 ele diz que Jesus se deleitará no temor do Senhor, na reverência, na consideração à palavra do Senhor. Mas quem tem aqui a Bíblia King James? Duas pessoas. Vou ler aqui para vocês só esse verso 3, que fala o que ela diz acerca do temor. A Bíblia King James é uma versão que ela é mais fiel ao original. Então, às vezes ela traz, às vezes não, geralmente ela traz mais clareza, mais entendimento acerca daquilo que você está lendo. Então, no verso 3, nessa parte que fala deleitar-se-á no temor do Senhor, a Bíblia King James diz: o amor reverente a Yahvé será a fonte da tua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. E aí continua. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você é justamente essa primeira parte. O amor reverente. É isso que ele chama de temor ao Senhor. Lembra que uma das traduções para reverência, para temor, era reverência? Então era essa a atitude que Jesus tinha enquanto ele estava aqui. Um amor reverente. Um amor que considera a palavra do Senhor. Um amor que honra, que dá primazia à palavra. Então, quando estamos tendo essa atitude de amor, amados, estamos agindo em temor ao Senhor. Amém? Amor reverente, diga, amor reverente. É temor ao Senhor. Amém? O Senhor nos chama esta manhã a perseverarmos no temor. Amados, essa postura da nossa parte, amados, vai fazer com que as bênçãos de Deus venham até nós. Nós vamos ver também acerca disso. Vamos agora, volta um pouquinho no livro de Salmos 34. Aleluia. Salmos 34. Vamos ver o que a própria palavra diz, que é o temor ao Senhor. Salmos 34, verso 11. Diz assim: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Então, veja que o Senhor nos chama de meninos, ou há uma tradição que diz de filhos. E ele diz que o temor do Senhor, amados, é apartar-se do mal. É refrear a língua. Isso, amados, é ter temor. Quando você para refletir aquilo que você está falando, para não dizer aquilo que a palavra diz que você não deve dizer, você está agindo em temor ao Senhor. Quando a Bíblia diz para não falarmos mal uns dos outros, dos nossos irmãos, e você considera isso, e você não toma uma atitude assim, você está agindo em temor ao Senhor. Sabe, amados, a atitude de temor do crente, muitas vezes, não é reconhecida pelas pessoas lá fora. Elas não entendem isso. Quando você está agindo em temor. Acha que você está sendo exagerado, que não é bem assim, ou que não precisa ser bem assim. Eu já ouvi pessoas agirem ou até dizerem isso para mim, da minha família. Porque você está querendo obedecer aquilo que o Senhor diz, aquilo que Ele
estabeleceu na sua palavra, e eles não entendem isso, mas você está agindo em temor ao Senhor. Amém? Devemos ser prudentes e cuidadosos, porque na verdade as pessoas ainda não entendem as coisas, o entendimento, a revelação da palavra não chegou, até porque eles não nasceram de novo. Então temos que ter sabedoria para lidarmos com essas pessoas, para ganharmos elas para o Senhor. Amém? Mas não deixe de temer ao Senhor por causa disso. Fica fiel e obediente ao Senhor, que Ele vai honrar. Amém? Aleluia. Volta um pouquinho também no livro de Provérbios. Antes aqui. Vai um pouquinho mais para frente, perdão. No livro de Provérbios, no capítulo 8. No verso 13. Provérbios 8, verso 13. Diz assim: O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Amém? Mais ou menos o que o salmista também falou acerca do que é o temor do Senhor. Agora vamos ver algumas coisas relacionadas ao que a Bíblia fala acerca do temor, dos benefícios que isso traz para a nossa vida quando tomamos essa postura de temor ao Senhor, de temê-lo. Amém? Como eu falei, por toda a palavra, ela fala acerca do temor. Volta novamente para o livro de Salmos, no capítulo 34. É importante, amarmos, vocês olharem e examinarem as Escrituras. Na verdade, é isso que a palavra diz. O Senhor nos chama a examinar as Escrituras, não só a estar lendo. Mas examinar é uma atitude que te leva a ponderar acerca do que você está lendo, a refletir acerca do que você está lendo. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, quando estamos abrindo várias vezes a palavra em várias passagens, estamos considerando aquelas coisas que o Senhor está lendo, está nos falando, estamos examinando as Escrituras e entendendo e trazendo mais clareza ao nosso coração acerca do que o Senhor nos fala sobre o temor. Então, no Salmo 34, no verso 9, o Senhor diz: Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só que promessa grandiosa que temos da parte do Senhor. Ele diz que nada falta àqueles que o temem. Absolutamente nada. Quando o Senhor diz que nada vai faltar, amados, isso é a plena verdade. Sabemos que essa palavra já tem o sim e o amém da parte do Senhor. Então, se você anda, amados, em atitude de temor, de reverência ao Senhor, amados, não vai faltar nada para você. As bênçãos de Deus vão te seguir. A provisão de Deus vai chegar até você, porque você decidiu tomar uma postura de temer ao Senhor. Ou seja, de obedecer aquilo que Ele diz, de considerar a palavra dEle, ou de considerar a direção que Deus está trazendo para a sua vida. Amém? Essa postura de temor, amados, vai trazer as bênçãos de Deus. E nada vai faltar. Essa é uma promessa dele, amados. Nada vai faltar na tua vida. Porque você está tendo uma postura de temor ao Senhor. Amém? Diga, nada vai faltar quando eu estiver temendo ao Senhor. Aleluia. A Bíblia tanto nos fala sobre o temor ao Senhor, como sobre o temor à sua palavra. No livro de Provérbios, eu vou só ler esse aqui para vocês, no capítulo 13, no verso 13, diz assim: O que teme ao mandamento será galardoado. Então temos promessa da parte do Senhor com relação a se temermos a Ele e se temermos a sua palavra. Então as bênçãos, o galardão de Deus chegará até nós, quando estivermos tendo reverência ao Senhor e à sua palavra. Esse mesmo versículo tem outra tradução que diz assim: aquele que obedece ao mandamento será ricamente abençoado. Amém? Você considera que isso é Deus falando? Você entende que isso é uma promessa da parte do Pai, amados? Reconhecer essa palavra, amados, considerar isso aqui que está escrito,
é temor ao Senhor. Amém? Aleluia. Podemos, amados, aprender a temer o Senhor. Sabia disso? Sabe que o fato de estarmos aqui agora, escutando e aprendendo um pouco acerca disso, estamos aprendendo a ter temor ao Senhor? Aprendemos a ter temor ao Senhor, amados, olhando também para a sua palavra, considerando a sua voz. Quando olhamos o que Moisés falava desde que a lei foi estabelecida, ele falava muito acerca dos homens atentarem para aquilo que estava escrito e considerarem aquilo ali. Deus estabelecia até que todas aquelas leis, pelo menos uma vez por ano, fosse toda lida para o povo, para que aquela palavra estivesse bem viva dentro deles. Porque quando a palavra está bem viva, amado, dentro de você, você vai andar em temor ao Senhor. Sabe, naquele momento de necessidade, a palavra se levanta dentro de você. E ela se torna uma fortaleza dentro de você. E quando você considera isso, amados, acontece o que a palavra diz. As bênçãos te seguirão. A provisão virá até você. Você será ricamente abençoado. Porque você deu honra à palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ver agora aqui no livro de Provérbios, no capítulo 2, como entender o temor do Senhor. Estamos passeando um pouquinho aqui no livro de Salmos e Provérbios, amém? Como entender o temor do Senhor. Provérbios 2, a partir do verso 1, diz assim, o Senhor nos diz, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinares o coração para o discernimento, e se chamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouro escondido a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Então, amados, aqui o Senhor está nos dando o mapa da mina, digamos assim. Já está nos dando todo o segredo de como entender esse temor do Senhor e do que temos de fazer. Mas você percebe que sempre tem um se e um se, e isso é uma condição da parte do Senhor. E essas condições da parte do Senhor, amados, requer um esforço da nossa parte. Se você fizer isso, você vai ter. Pode ter certeza absoluta que a parte do Senhor já está garantida na sua vida. Mas há um esforço da nossa parte. Há algo que nós temos de fazer para que possamos ter a plenitude do entendimento do que realmente significa esse temor do Senhor. Amém? Isso é bênção, amados, para as nossas vidas. Precisamos ter cada vez mais esse conhecimento. Lembra o primeiro verso que eu li? O Senhor nos chama a perseverar no temor. Amém? Guarda isso no seu coração. Perseverar é algo que vai requerer esforço da nossa parte a cada dia. Ainda aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É interessante que ele cita aqui o ensino, não é verdade? Os loucos, ou seja, aqueles que não são sábios, aqueles que não são prudentes, aqueles que não andam em temor, eles desconsideram essas coisas e eles desconsideram o ensino. E porque eles desconsideram o ensino, mas eles não vão ter o melhor de Deus. Amém? Aleluia. A Bíblia fala, amados, sobre um modo de servir ao Senhor. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele disse: aqueles que me servem serão honrados pelo Pai. Eu gosto muito dessa passagem. Não que o que a gente faça pelo Senhor seja buscando algo em troca, mas há uma promessa da parte dele. Amém? A nossa primeira atitude em servir ao Senhor é por amor, por gratidão a tudo aquilo que ele já fez por nós, não é verdade? Mas há uma promessa da parte dele.
E a Bíblia diz que a maneira com que devemos servir ao Senhor é com temor. Com temor, amados. Porque quando você está agindo, servindo ou fazendo as coisas para o Senhor com temor, amados, você não vai deixar que outras coisas lhe tirem desse foco. Você vai ficar firme naquilo ali. Embora que em certos momentos ou que em certas circunstâncias você queira atentar para aquilo ali, mas você vai parar e considerar aquilo que Deus diz e vai agir em temor. Então, no Salmo 2:11 diz isso: servi ao Senhor com temor. Amém? O autor do livro de Hebreus, não precisa você abrir, eu vou só ler aqui, ele também fala a respeito disso, desse modo de servir ao Senhor. E ele diz assim no verso 28 do capítulo 12: portanto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém? Considerando aquilo que o Senhor já nos deu, amado, tudo aquilo que Ele já fez por nós. Essa é a postura que Ele espera da nossa parte. Reverência e santo temor. Amém? Isso não é um peso, amados. Isso não é um peso. Porque reverência, como eu falei, é reconhecer. Temor é isso. É reverência, é reconhecer. Não é nenhum peso que o Senhor coloca nas suas costas. Nem algo difícil que você não possa fazer. Amém? Ele já te deu todas as ferramentas que você precisa para isso. Tão somente Ele nos pede uma postura da nossa parte com relação a isso. E isso é agir em temor. Amém? Para que as coisas aconteçam. Agir em temor, amados, é uma prontidão de coração da nossa parte. É algo que fazemos com coração voluntário. É algo que fazemos por reconhecimento, por amor ao Senhor, e nunca por imposição. Porque se for por imposição, amados, é temor no sentido que literalmente conhecemos da palavra, no sentido de medo. E não é assim que o Senhor nos chama para servir a Ele. Amém? Aleluia. Vamos voltar novamente para o livro de Salmos, no capítulo 25. Vamos ver agora só alguns pontos sobre o que o temor proporciona em nossas vidas. Amém? Salmos, capítulo 25, no verso 12. E a primeira coisa que vamos ver aqui, amados, é que o temor não vai nos deixar ficar no pecado. Veja como diz aqui: qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Aleluia! É aquele homem, aquela mulher, aquele filho de Deus que teme a Ele, amados, que o Senhor vai te direcionar no caminho. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem saber para onde ir nem o que fazer, porque o Senhor vai trazer a direção para você. Amém? Por causa do temor ao Senhor, da reverência, do reconhecimento que você tem dele. Ele vai te direcionar e você jamais ficará perdido. Amém? Ainda aqui no capítulo 25, no verso 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Aleluia! Mas é pelo temor que você vai ter revelação da parte do Senhor. O segredo de Deus. Quem quer saber o segredo de Deus? É agir em temor. Que Ele vai deliberadamente trazer isso para você. Te revelar todas as coisas que você precisa saber. Mas é o temor que vai proporcionar isso a você. Amém? Aleluia. No Salmo 56, um pouquinho mais na frente, vamos ver aqui que o temor gera confiança. Salmo 56, verso 3. O salmista aqui diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Só o temor, amados, gera confiança.
Por que isso? Nós não vimos o significado da palavra do temor, que é reverência, que é reconhecimento. Quando você está agindo assim, amados, automaticamente você já está confiando no Senhor. Você está considerando a palavra, você está confiando no Senhor. Essa atitude de temor, amados, te dá confiança. Essa confiança, amados, vai fazer a tua fé crescer no Senhor. Porque quando nascemos de novo, como bem sabemos, uma medida de fé foi colocada em nosso coração. E a Bíblia fala que nós temos que fazer algo com relação a isso. É por meio da meditação da palavra, de você considerando a palavra, de você agir em temor, que você vai fazer com que essa fé cresça. E é por meio dessa fé que nós alcançamos as coisas da parte do Senhor. Amém? Diga, o temor gera confiança. Agora vamos voltar novamente para o livro de Provérbios, no capítulo 10, um pouquinho mais na frente. Provérbios 10. Vamos ver, amados, que uma atitude de temor, a nossa vida de temor, digamos assim, prolonga os nossos dias aqui na terra. Provérbios 10, 27, diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Aleluia. Amados, infelizmente eu vi uma prova disso aqui na vida de uma pessoa da minha família. Com relação a esse temor, a Bíblia também fala que o que prolonga os nossos dias é o respeito aos nossos pais, não é verdade? E eu vi algo acontecer justamente o contrário disso aqui. De uma pessoa que não tinha esse temor e que não tinha o mínimo respeito aos pais. E a vida dela foi ceifada muito cedo. E foi claramente por causa disso. Amém? Então, o temor prolonga os nossos dias. Mas diga, eu ando em temor. Então, eu vou ter uma vida longa aqui na terra. Amém. Provérbios 16. Vamos um pouquinho mais na frente. No verso 6. Diz assim: pelo amor e pela fidelidade, expia-se a iniquidade. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Não é verdade isso? Por que pelo temor do Senhor o homem vai se desviar do mal? Porque o temor, mas ao Senhor e a palavra do Senhor é uma atitude de reverência e de reconhecimento à palavra dele, não é verdade? Então, quando você está colocando essa palavra aí dentro de você, ela está se tornando uma fortaleza. Então, no momento que esse pecado quer bater a porta, a palavra vai se levantar dentro de você. E quando você considera a palavra em uma atitude de temor, amados, isso vai trazendo proteção para a sua vida. Amém? Diga, o temor traz proteção para a minha vida. Aleluia. E aqui no capítulo 19 de Provérbios, no verso 23, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Amém? Então é proteção para as nossas vidas. Mas por quê, amados? Por causa da postura que nós vamos tomar. Por causa desse esforço que vamos fazer. Numa atitude de obediência, de reconhecimento. Aquela atitude que Jesus teve, lembra que nós lemos em Isaías a respeito disso? De amor reverente ao Senhor. É isso que o Senhor espera da nossa parte. Jesus foi o nosso maior exemplo. Amém? E essa foi a atitude de temor que ele teve enquanto estava em seu ministério aqui na terra. Foi uma atitude, um temor de reverência e de amor ao Senhor. Amém? Ele reconhecia a autoridade que estava na palavra de Deus. Então ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito acerca dele. Mas houve esforço da parte dele. A Bíblia fala que Jesus, em certos momentos, ele sofreu. E ele sofreu bastante. Mas ele ficou firme naquilo que a palavra dizia, naquilo que ele tinha para fazer da parte do Senhor. Isso é uma atitude de temor e de reverência ao Senhor. Amém? É isso que o Senhor espera da nossa parte. A salvação, amados, é desenvolvida pelo temor.
Não precisa você abrir aqui, eu vou ler para você no livro de Provérbios, de Filipenses. Quando Paulo escreveu para ele disse algo bem interessante. Ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia! Já parou para meditar nisso? Desenvolvei a vossa salvação. Então há algo mais que somos nós que temos de fazer. E essa atitude que temos de fazer deve ser em temor. Para desenvolver a salvação, desenvolver aquilo que o Senhor já nos deu, já colocou na nossa mão. Na Bíblia King James, essa parte final desse verso diz assim: colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Amém? Ele já te deu. Nós temos que viver. Viver isso é colocar em prática. Colocar isso em prática é uma atitude de temor. Amém? Aleluia. Aleluia. Já estamos perto aqui, amém? No livro de Salmos ainda, vocês estão em Salmos ou em Provérbios, né? Mas vamos abrir ali no Salmos novamente. Salmo 112. Aleluia. Salmo 112, no verso 1. Veja o que o Senhor nos diz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então, duas coisas aqui, como eu falei. O temor ao Senhor e o temor à sua palavra. Mas seremos, amados, bem-aventurados quando estivermos nessa postura. De temor ao Senhor e de temor à sua palavra. De reverência a Ele e de reverência à sua palavra. Não adianta, amados, fazermos aquela leitura diária da Bíblia e não considerarmos o que ali está escrito. É importante atentarmos para isso. Porque isso é o que o Senhor espera da nossa parte. Isso é uma atitude de temor. É melhor que você leia um versículo só, que medite, que reflita, que considere aquilo de que está escrito, do que ler um livro todo e não pare nem para pensar um pouco acerca do que você leu. Amém? É importante nos alimentarmos da palavra, amados, todos os dias. Precisamos disso. Não pense que ficaremos em pé se não estivermos nos alimentando da palavra. Porque não ficaremos. Espiritualmente, amados, seremos abalados se não estivermos nos alimentando desta palavra. Mas o Senhor nos chama esta manhã para considerarmos e atentarmos àquilo que Ele diz na sua palavra. Amém? Aleluia! Ouvir acerca dessas coisas não é muito um culto que o povo sai muito pulando nem gritando, não é verdade? Mas eu tenho certeza, amados, que vocês estão sendo abençoados. Porque essa palavra vai se tornar uma fortaleza dentro de você. E isso vai te ajudar no momento de necessidade na sua vida. Essa palavra vai se levantar e ela vai ser muito mais forte do que qualquer circunstância que se levantar na sua vida. Você vai lembrar das coisas que o Senhor diz. O Espírito Santo vai te trazer à lembrança as coisas que você já leu na palavra. Amém? E você vai dar primazia, você vai dar prioridade à palavra. Você vai agir em temor ao Senhor. Amém? E Deus vai honrar isso na tua vida. Você vai ser ricamente abençoado. As bênçãos chegarão até você, assim como o Senhor nos promete na sua palavra. Então aqui nos Salmos, no capítulo 112, no verso 1. Eu já li. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Amém? Então era sobre isso que estávamos refletindo. Ele tem prazer. Amados, só temos prazer naquilo que fazemos se fazemos com amor. Se você faz algo por imposição ou à força, você não vai ter prazer com relação a isso. Agora pensa uma coisa, considera isso também. Sabemos que temos que nos alimentar da palavra todos os dias, não é verdade?
Se você não tem esse hábito, você tem que colocar esse hábito na sua vida. Nós precisamos disso. Tenha essa consciência. Então, para que você coloque esse hábito na sua vida, vai requerer um esforço da sua parte, não é verdade? Então, não veja esse esforço que você tem que fazer, esse esforço que você vai ter que fazer para pegar esse hábito de leitura diária da palavra como algo pesaroso. Porque se você vê por esse ângulo ou por esse foco, isso vai se tornar difícil para você. Considere como algo que é necessário. E diga para você mesmo, eu tenho prazer, assim como o salmista Davi dizia. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E nela eu medito dia e noite. Dia e noite. Mas vivemos num tempo que há muito privilégio para as nossas vidas. Às vezes temos um dia corrido, um dia a dia agitado. Pessoas às vezes trabalham desde cedo da manhã até a noite. E às vezes quando chegam em casa não tem muita disposição para ler ou para muita coisa. Mas temos muita vantagem hoje em dia com a tecnologia que nós temos. Há Bíblias online, que você pode colocar no seu celular e você pode ficar escutando a palavra. Amém? Isso facilita a nossa vida. Se você não tiver aquele tempo de parar para ficar ali estudando e refletindo da palavra, pelo menos separe um tempinho para você ficar ouvindo a palavra. Amém? Para deixar essa palavra entrar no seu coração. Isso vai ser vida para você. Vida na sua vida. Amém? Vida significa, amado, que onde as trevas vai sair, porque a palavra vai ocupar esse lugar. Amém? Também aqui no livro de Salmos, no capítulo 128, um pouco mais à frente, também fala sobre o homem ser abençoado ou ser feliz. Salmo 128, no verso 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembra que nós lemos anteriormente que o temor do Senhor, que quando tememos ao Senhor, Ele nos vai direcionar no caminho que deve andar? Amém? E seremos bem-aventurados, amados. Bem-aventurado é uma condição que nos torna felizes, que nos torna suprido, que não vai nos deixar ter falta de nada. Simplesmente porque você decidiu temer ao Senhor. Amém? Não é peso, diga não é peso. Não é difícil. Há uma graça, amados. A Bíblia diz que há uma graça de Deus para lhe socorrer no momento oportuno. Há uma graça de Deus para tudo aquilo que você precisa. Você não está tendo condições ou você não está tendo força para fazer algo. Clame ao Senhor pela graça dele. Amém? E essa graça, a Bíblia diz que vai lhe socorrer, vai chegar até você, ela vai te alcançar em cima daquela necessidade que você está tendo. Isso é temer ao Senhor. Amém? No verso 4 deste mesmo capítulo aqui, diz assim: Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Então tem essa certeza e essa promessa da parte do Senhor. A nossa postura de temor a Ele, amados, haverá galardão, bênçãos, riquezas da parte de Deus que simplesmente chegarão até nós por causa da tua postura. Às vezes você pode até pensar, mas o que foi que eu fiz? Eu nem pedi isso ao Senhor. Você já passou por isso? E de repente as coisas chegam até você. Mas é uma postura de temor que você está tendo. De reverência, de reconhecimento, de amor ao Senhor. E as coisas chegam até você. Amém? Aleluia. Vamos ver aqui, só para a gente fechar, no livro de Atos, o discurso de Pedro para a igreja primitiva. Vamos ver aqui o que Pedro diz no livro de Atos, no capítulo 10. Atos 10, a partir do verso 34. Paulo não, eu falei Paulo, foi, perdão, Pedro. Pedro, falei Pedro, né? Tá certo. O que Pedro diz, amém? Todos abriram? A partir do verso 34 diz assim: Abrindo Pedro a boca, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém? Amados, isso nos faz entender o caráter de Deus. Né? Bem sabemos e ouvimos muito acerca disso. Deus não faz acepção de pessoas, mas de postura. Amém? Então, amados, se as bênçãos estão chegando muito aqui na vida de Alexandre e não está chegando aqui na vida de Pastor Wagner, não está acontecendo isso, amém? Só um exemplo. Vamos ver a atitude. É porque Deus quer abençoar mais a ele e não quer abençoar mais a ele? Não. Porque Deus não faz isso. Deus nos ama, amados, de igual modo. A prova do tão grande amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho enquanto ainda estávamos na condição de pecador. Enquanto não éramos dignos nem merecedores de tão grande amor. E Ele nos amou e pagou um alto preço por nós. Mas a postura e a nossa atitude vai fazer diferença diante do Senhor. Tem uma passagem, eu vou só citar para você, não vamos ler, mas que nos faz entender um pouco acerca disso. Quando o filho de Abraão, que ele teve com a concubina, quando ele já estava bem grande, que Abraão mandou ele sair de casa a pedido de Rebeca. E Abraão deu mantimento e deu dinheiro para ele e os despediu, mandou que eles tomassem algum destino. E ele saiu, a mãe desse menino saiu com ele. Chegaram a uma certa altura assim no deserto, ela encostou o menino debaixo de uma árvore e ficou ali de frente e começou a chorar. E ela chorava muito, porque ela não sabia o que ia acontecer. Mas de repente, o anjo do Senhor chega até ela. Deus chega até ela e diz algo surpreendente. O clamor do menino, a voz do menino chegou até mim. E não foi o choro dela. Deus não ouve choro, amém, amados? Deus ouve atitudes de fé. É nossa postura de fé, de temor ao Senhor que vai fazer a diferença. Como nós vimos aqui no que o Pedro diz. Deus não faz acepção de pessoas. Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação, em qualquer lugar, amado, seja quem for, teme ao Senhor. Amado, você quer agradar ao Senhor? Tema a Ele. Tenha uma atitude de reverência, de respeito, de honra, de reconhecimento a Ele e a sua palavra. Amém? Quando negamos a nós mesmos numa postura de reconhecer a palavra do Senhor, isso é atitude de temor. E isso agrada o Pai. Ele vai olhar para você, amados, e vai se agradar de você. E as bênçãos virão até você, assim como Ele prometeu na tua palavra. Não porque Deus está fazendo acepção de pessoas, mas porque você está tendo uma postura que agrada a Ele. E porque Ele já prometeu isso na sua palavra, então vai se cumprir. Amém? É assim que as coisas acontecem, amado. A palavra já está estabelecida. Já temos o sim e o amém. Agora é quando eu e você tomamos uma postura de obediência a essa palavra que as coisas vão acontecer em nossas vidas. Amém? Se não estão acontecendo, precisamos parar e refletir sobre o que estamos fazendo ou deixando de fazer. Amém? Porque a palavra nos promete. Uma atitude de temor ao Senhor vai fazer com que sejamos ricamente abençoados. Amém? Aleluia. O louvor, por favor. Só para fechar aqui, gostaria que você guardasse essa última passagem aqui no seu coração. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Então é isso que o Senhor nos fala nessa manhã. Amém? É isso que o Senhor nos traz ao nosso coração. É essa fortaleza que precisa estar dentro de nós. É esse reconhecimento que precisamos ter. É essa postura de temer ao Senhor. Amém? Que vai trazer grandes benefícios para as nossas vidas. Amém? Que vai nos levar, amados, a andar no melhor de Deus aqui na terra. A usufruir de todos os benefícios.
Aleluia. Podem ficar de pé, amados, um instante. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, pelo que você nos ensinou, Pai, por ela, por meio dela, acerca do temor a ti. Obrigada, Pai, porque você nos deu esta palavra e podemos todos os dias estar nos alimentando dela, Pai, crescendo em ti, crescendo no teu conhecimento, pois sabemos que isso te agrada, Senhor, e queremos te agradar com a nossa vida, queremos te agradar com a nossa postura, Senhor. E você nos ensinou nesta manhã que uma atitude de temor a ti, isso vai te agradar, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pelo teu povo aqui nesta manhã, que colocou o teu coração, seus corações, para receber esta palavra, Senhor. Obrigada por você ter tratado com essas vidas, por você ter falado aos seus corações, por você ter trazido entendimento e revelação desta palavra para eles, Senhor. Obrigada, Pai, por eles andando nesta prática dessa palavra e você honrando a tua palavra em suas vidas e eles sendo ricamente abençoados, assim como a tua palavra nos garante. Somos gratos a ti por isso. Somos gratos a ti, Pai, porque você está sempre nos ensinando. Porque por meio da tua palavra, tu nos chama para perto, Senhor. Somos gratos a você, Pai, porque isso é o teu cuidado conosco. Você está expressando o teu amor para nós nesta manhã, Pai. Nos ensinando como devemos agir, como devemos proceder, que postura devemos ter. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós queremos te dizer que nós te amamos, que somos gratos a você por isso. Que queremos cada vez mais crescer nisso e fazer assim como a tua palavra diz, sermos perseverantes no temor ao Senhor, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Amados, o Senhor está te dizendo nesta manhã: filho, eu te amo muito. A cada dia que eu tenho cuidado de você, que eu tenho te revelado a minha palavra, é para te trazer para perto. É para te instruir no caminho. É para que os seus olhos estejam postos em mim. É para que você persevere. É para que você sempre fique firme. Como eu te amo, como tenho cuidado de ti. Quando você nem percebe, quando você não está nem atentando, eu estou cuidando de ti.
Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, amados. Então, amados, espero que vocês tenham sido grandemente abençoados. Guarda essa palavra bem firme no teu coração, para que ande nela, para que persevere nela. Amém? E que a graça e a paz de Deus sejam cada vez mais multiplicadas em sua vida, pelo conhecimento desta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tem palavras na nossa vida que a gente coloca nela como prioridade. Eu botei hoje em primeiro lugar, temor ao Senhor. Tem palavras na nossa vida que a gente tem para que outras sejam evidenciadas. Temor ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Aleluia. Leiam a Bíblia, pratique, medite e deixe ela tornar rema na vida de vocês. Aleluia. Então até mais tarde, amados. Até o próximo culto. Aleluia.